Então, seja muito bem-vindos a esse tema psicologia, telepsicologia, telecoach, telepsicologia, e a utilização da plataforma AE, que é a Academia Emocional Solution, nas sessões que eu realizo, tá? Então, eu vou compartilhando aqui com vocês. Vamos verificar. Se você puder me dar um apoio de plantão, ou Laís, se alguém precisar de um help aí, você me dá só um alôzinho que eu fico... Câmera também. Claro, claro. Tá? E o pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, né? E, por favor, deixem no mute para não atrapalhar o áudio aqui. Bom... Suzy, eu não sei se é só para mim, mas quando eu vejo a sua tela, eu vejo umas fotinho preta na frente. Agora melhorou? Cinza. Não sei se é só para mim, cinza do lado esquerdo. Sim, essa faixa cinza é onde eu estou enxergando vocês, tá? Então, assim, eu vou deixar aqui bem no cantinho para não atrapalhar. Tá bom. Atrapalha a visão do slide? Não, tá ótimo. Obrigada. Não atrapalha a visão do slide, não, né? Não, agora não. Não, obrigada. Tá bom, então. É Jari, né? Jane. Jane, isso. Obrigada. Então, vamos nessa primeira etapa que a gente vai contextualizar um pouquinho esse universo do digital, para a gente entender um pouquinho essa história do digital. Olha só, gente, telecoaching, telepsicologia é uma forma moderna de realizar coaching à distância, porque a ideia do tele é a mesma coisa, o conteúdo é o mesmo, só que a gente tem agora disponível para um trabalho mais online, um conjunto de tecnologia a nosso favor, tá? Então, é usar as tecnologias digitais para, à distância, poder continuar fazendo ou dar a opção para o nosso cliente de fazer esse trabalho mais digital e agora somado com a situação da pandemia que a gente está vivendo, tá? Isso acaba sendo um diferencial competitivo. Eu vou utilizar aqui um modelo já consagrado, que já está no ar há mais de uma década, da telemedicina praticada pelo Hospital Albert Einstein e liderada pelo Dr. Eduardo Cordioli, que é o grande responsável aí por divulgar. Ele está sempre fazendo os cursos, as certificações, os simpósios. E o objetivo desse webinar é apresentar algumas reflexões. A gente para pensar, eu pensar junto com vocês, mostrar algumas reflexões que eu fiz há algum tempo atrás, porque eu já utilizo esse mecanismo já há mais de ano, né? E também algumas aprendizagens que eu já tive e oportunidade de a gente surfar nessa onda, porque na realidade, ou a gente aprende a surfar no digital, ou a gente literalmente está sendo engolido por ele. Eu até dizia assim, a gente vai ser engolido por ele. Não, a gente está sendo engolido para quem não está vivendo essa experiência ainda. Ou não optou por fazer essa experiência acontecer. Então, vamos começar um pouco entendendo esse universo de transformação digital. A era da transformação digital ela é conhecida como Revolução 4.0. Até o marco dela foi em 2016, com um trabalho do Klaus Schwab, que ele é o responsável pelo World Economic Forum, aquele fórum que reúne os grandes pensadores, pesquisadores, políticos, né, dentro de um encontro anual, que acontece geralmente em Davos, na Suíça, no mês de janeiro, e que a gente se mantém ligado aos trabalhos que eles desenvolvem, porque eles projetam muito as grandes tendências, né? Então, a transformação digital, conhecida como Revolução 4.0, que vem aí do World Economic Forum, esse nome que foi o Schwartz que deu, é aprender a utilizar tecnologias para solucionar problemas tradicionais, né? E, com isso, num exercício de inovação, a gente poder quebrar alguns padrões já estabelecidos, como aconteceu com o Airbnb, né? Dentro do universo do turismo, com o Waze, né? Então, assim, visando o quê? Esse exercício de inovação, de se utilizar das tecnologias digitais, para principalmente atender ou melhorar a experiência do cliente. Então, assim, na realidade, tudo isso que eu vou apresentar para vocês é o ponto de melhoria da experiência do nosso cliente e também agora de quem atende o cliente, né? Então, a gente, quando pensa numa plataforma digital, está pensando também na facilidade, né, e no grau de profissionalismo que a gente pode ampliar
com a prática, né, ou com o exercício do telecoaching, da telepsicologia. Até as pessoas perguntam para mim, por que você junta os dois? Porque são coisas diferentes. Não, é como se eu estivesse vendendo ou apresentando, ou trabalhando numa escrivaninha, que é onde tem tudo ali, né, as gavetas, a biblioteca, à minha disposição. Então, na realidade, o que a gente vai depois apresentar em termos de solução para que a sessão aconteça online, o conteúdo cada um vai oferecer a partir da sua base de fundamentação e das práticas que tem, tá? E aí, para a gente entender um pouquinho essa questão da revolução digital, das tecnologias digitais, que a gente pode incluir aí o conceito de inteligência artificial, Big Data, por exemplo, para solucionar problemas tradicionais, isso causa uma inovação disruptiva. O que é uma inovação disruptiva? Quando você simplifica o processo, quando você torna esse processo mais econômico e quando você cria novos mercados. Então, assim, várias são as situações que estão sendo experienciadas para melhorar a experiência do cliente. Eu vou dar alguns exemplos. Desde o agrotóxico, agronegócio, que está realmente sendo revolucionário com todo esse processo de inovação, até passar pela alimentação. Inclusive, eu tenho um exemplo que agora as entregas estão sendo feitas via drone, isso já é uma realidade, né? A questão da comunicação, a gente tem hoje tudo no mobile, né? É uma coisa que tudo que a gente colocar no mobile, a gente consegue ter como um serviço e produto mais receptivo, ele é mais aceito hoje, cada vez mais. E dando um exemplo também, destacando a educação, antigamente, como professora, dava aula em sala com retroprojetor, lâminas de transparências, e a gente tinha que, né, produzir. E hoje a gente tem aí as salas interativas, a gamificação como uma metodologia de aprendizagem, os processos de EAD, que é o ensino à distância, passando pelo entretenimento, né, a área financeira, das organizações da indústria. Na saúde, eu destaco aí o movimento e o exercício feito pela telemedicina do Einstein, que é a base, é como se eu estivesse aprendendo com eles, com a metodologia que eles utilizam, as bases científicas que eles utilizam e as técnicas, a gente poder modelar, trazer para a nossa realidade, e aprendendo com eles, a gente evita fazer ou errar da mesma maneira que eles erraram quando eles iniciaram, eles não tinham esse processo de modelagem, né? A área de transporte também está mudando bastante, turismo. Então, assim, eu estou dando uma geral do impacto na sociedade, o impacto na política, o impacto na questão mesmo na vida e nos negócios também, tá? Então, um pouquinho mais para frente aqui, ó. Vamos falar de crescimento exponencial. Basicamente, quando a gente pensa em crescimento exponencial, a gente está falando sobre a velocidade, a intensidade e o engajamento das pessoas dentro de um universo tecnológico. Então, por exemplo, a gente já vinha num crescimento exponencial antes da pandemia. Com a pandemia, as pessoas foram empurradas, todos nós fomos empurrados. Quem já utilizava algum recurso tecnológico ou já, de alguma forma, experimentou ou colocou como uma opção o home office, atendimentos online, já tinha isso na sua própria bagagem. Mas todos nós agora vamos precisar rever a nossa forma de atuar e incluir como uma opção ou até como uma... Eu, particularmente, daqui a 2 anos, não vou mais viver biologicamente nos trabalhos que eu realizo. Eu vou optar totalmente pelo digital. Hoje eu ainda dou essa opção para o cliente, né? E futuramente, no futuro próximo, eu vou tirar essa opção por uma questão de qualidade de vida, por uma questão de ter outros projetos familiares para colocar no ar, né? Então, para que a gente possa surfar nesse crescimento exponencial, a gente precisa, é importante entender que por que a gente está vivendo isso de uma forma tão, né, assim, exponencial significa não linear. A gente vai, é como se você tivesse a ideia de estar somando 2, mas aqueles indicadores que a gente acompanha aí de pessoas que estão pegando o coronavírus ou Covid-19 e de repente vai exponencialmente passando, né, dobrando, mais que dobrando. E a ideia é
Por que isso está acontecendo de uma forma muito expressiva e favorável? Porque a boa notícia é que a gente tem recursos para usar agora. Porque a telecomunicação, ela passou a ter uma qualidade muito maior e ela passou a ter um grau de popularização que fez com que a gente tivesse acesso gratuito. Por exemplo, eu estou usando hoje o Zoom, e tem outros sistemas de conexão, né? Que, por exemplo, o Google Meet, que eu estou usando também. Alguns dos meus clientes, eles estão se conectando dentro do trabalho que eu faço algumas palestras através do Teams, que é aquele do Microsoft, né? O Teams. Algumas pessoas ainda continuam utilizando o Skype, e todos esses sistemas, eles, ou a maior parte deles, são sistemas que a gente pode dizer assim, gratuito em alguns formatos, e que atende, por exemplo, dentro de alguns trabalhos que a gente realiza. Dependendo do número de participantes, por exemplo, o que eu estou usando agora, o Zoom, por conta de atender um grupo de pessoas muito maior do que 4, 5 pessoas que ele atende gratuitamente, eu acabo pagando uma mensalidade de $14, o que me serve muito, porque é uma ferramenta que, muito embora ela tenha vivido alguns problemas aí recentes de segurança, eles estão corrigindo, eles já corrigiram e me atende. Mas a gente pode estar sempre conectado com outras plataformas, ou tendo outras plataformas como opção, porque os clientes também passam a ter uma solicitação para que a gente use essas outras plataformas, tá? E o que faz com que a telecomunicação tenha essa popularização toda, além da facilidade das ferramentas que a gente está dispondo aí? É principalmente, gente, porque a comunicação humana, os seres humanos, eles se conectam mais com as outras pessoas de uma forma facial e, na realidade, isso representa 55%, né? Então, assim, a maior parte das pessoas gostam desse contato mais visual. E essas plataformas hoje é tão interessante que, por exemplo, o Google Meet, ele está sendo disponibilizado. Se você tem a agenda, o Google Agenda, quando você marca uma reunião, isso é muito recente, é uma questão de, pelo que eu observei, faz uma semana que eles estão disponibilizando. Você já pode, eu poderia ter marcado esse encontro e ir lá dentro do Google Agenda já aplicar para me conectar com as pessoas com as quais eu vou fazer a reunião. E isso também está sendo disponibilizado, pelo menos nesse momento de pandemia, gratuitamente, tá? Então, esse é o grande fator que faz com que as telecomunicações, junto com a tecnologia, a adesão, né? O quanto as pessoas acabam entrando e se engajando por conta dessa questão da comunicação visual. E aí, continuando um pouquinho mais, está chegando, está muito próximo, e já existe em alguns locais do planeta, essa tecnologia 5G. O que é a tecnologia 5G? É algo que vem para transformar e para dar um boom no mercado de comunicação. Por quê? O grau de precisão, né, a gente vai ter uma conversa de muito maior qualidade, a velocidade, só para vocês terem noção, os downloads de filmes Full HD podem ser feitos em 1 minuto, em 1 segundo, desculpem. Tamanha é a qualidade dessa tecnologia que está chegando. A ideia do Wi-Fi, né, agora está sendo substituída ou partilhada pelo Li-Fi, ou seja, a gente vai transmitir uma conexão via internet por LED, por luz de LED. A tecnologia do grafeno, que já está aí, né, chegando, permitir que a gente tenha a flexibilidade das ferramentas que a gente utiliza, né? E também a internet das coisas, que a gente chama assim, internet of things, que a gente falava, agora é internet everything, que é tudo e todos conectados numa tecnologia de muito maior qualidade, para que as conexões não caiam, para a gente ter mais rapidez, mais precisão, a qualidade, a precisão, e essa coisa do LED que faz com que a gente se conecte tudo e com todos, dando um novo patamar para as conexões que a gente vai fazer, tá? Uma outra coisa também que eu gostaria de destacar para vocês, que eu acho que foi aí que eu me agarrei, é que aquele que tiver e conseguir otimizar a jornada do consumidor, jornada significa as etapas, né, que o consumidor ele acaba, por exemplo,
quais foram as etapas que eu utilizei para que vocês estivessem hoje aqui comigo nessa conversa? Desde a marketing digital, que eu fiz uma campanha onde eu fui lá, mostrei como é que era o conteúdo dessa conversa, até a gente pegar, por exemplo, um Simpla para permitir as inscrições, depois aqui no Zoom para a gente fazer a conexão, e agora tem duas partes aí que ainda está para acontecer. Então, a jornada do consumidor é etapas onde ele vai, através de tecnologias digitais, acessando e se conectando com aquele conteúdo, com aquele serviço, aquele produto que interessa para ele, tá? E isso é uma vantagem competitiva fundamental, principalmente para nós que somos profissionais e, de alguma forma, trabalhamos para atrair esse cliente, para trabalhar com esse cliente e tornar essa jornada dele, desde o momento de atração até o final, a melhor possível. E aí, gente, uma coisa importante aqui que eu quero destacar também, deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem ver, as tecnologias, as ferramentas são apenas um caminho, uma forma de a gente fazer conexão com os nossos clientes de uma forma à distância, tele, né? O que é o propósito final? É uma entregar serviço de qualidade. Então, o fato de a gente ter toda essa tecnologia à nossa disposição não garante que esse serviço vai ser de qualidade se a gente não tiver uma base de fundamentação e das melhores práticas. Por quê? A gente pode ter do lado de cá clientes necessitados, depois profissionais qualificados, para essa conexão tele, à distância, acontecer com as práticas. Então, eu vou utilizar uma coisa aqui muito legal, que fez muita diferença na minha vida, alguns 3, 4 anos atrás, quando eu tive o primeiro contato com o trabalho que é feito na telemedicina do Einstein, do Hospital Albert Einstein, onde eles usam um modelo de negócio baseado no princípio da quádrupla meta. Quando eu comecei com eles lá atrás, eles falavam muito da triple A, ou seja, tripla meta. Agora, mais recentemente, a gente está escutando eles trabalhar em cima da quádrupla meta. O que é isso? Primeiro, tudo que a gente faz para procurar melhorar a experiência do cliente. Então, eles trabalham nas decisões do Einstein, nos novos negócios que são validados ou que são revistos, estão apoiados nesses 4 pilares. Melhorar a experiência do profissional. Esse pilar entrou agora mais recentemente, tá? Permitir ou trabalhar para oferecer qualidade e acessibilidade, né? Então, eu vou depois mostrar alguns cases do Einstein como justificativa para que esse trabalho de tele, né, à distância, funciona. Ele é muito vendável e ele é muito bem aceito pelo cliente como um todo, porque às vezes a gente acha que o cliente prefere sempre no presencial. Isso é um paradigma, alguns vão preferir no presencial, mas nem todos, principalmente essa turma que a gente chama de nativos digitais, né, que eles realmente já são dessa vibe, desse universo. Isso tudo sempre prevendo ou garantindo eficiência ou trabalhando para que a eficiência aconteça e a redução de custos. Só para vocês terem uma noção, os cursos que eu dou hoje online, eles têm pelo menos 30% de desconto em relação aos cursos presenciais, e é o que acontece também. Eu vou fazer agora uma certificação em telemedicina, né? Mas com foco no meu trabalho de telecoaching e telepsicologia, e eles também oferecem um desconto bem razoável quando a gente faz de uma forma online. Então, a base conceitual que a gente utiliza é da quádrupla meta, ou as bases dos princípios para a gente entregar um serviço de qualidade, e a parte tecnológica a gente usa para que a gente possa fazer essas pontes acontecerem de uma forma à distância, tá? Inclusive, aqui embaixo eu estou deixando os links de acesso, porque são trabalhos cientificamente muito reconhecidos, são muito sérios, e aqui eu tenho, por exemplo, o conteúdo que é trabalhado dentro desses 4 pilares, onde a base é científica, tem uma metodologia, as ferramentas, né, são todas para garantir que a jornada de aprendizagem seja aplicada à gestão do negócio, tanto do seu ponto de vista para facilitar esse negócio, dessa experiência do consumidor final, que eles chamam de a experiência do paciente, quanto
agora também o outro pilar, que é a experiência de quem cuida. No caso aí, a gente falando sobre as questões mais de telemedicina, tá? Mas é o modelo de gestão que nós utilizamos aqui nas nossas práticas. Então, a qualidade é o centro para que a gente, com qualidade e acessibilidade, quando a gente oferece acessibilidade onde à distância é possível fazer um diagnóstico, uma visita numa UTI, eu vou mostrar para vocês alguns cases. Isso é uma das... a experiência do cliente é a meta, e isso através dessa dobradinha, acesso e qualidade. Qualidade e eficiência, aqui a gente está promovendo uma redução de desperdício, economia, escala. Qualidade e equidade, onde todos são iguais, né? A gente está trabalhando com saúde e bem-estar. No caso, saúde aqui, a gente pode falar sob o ponto de vista da performance da pessoa que procura o processo de coaching, e bem-estar, que é o conceito de felicidade, né? Bem-estar subjetivo. E aí, essa é a ideia central, onde a experiência do profissional que é mantida através da experiência, da prática, da qualidade em relação à experiência do cliente. Esse é o modelo de gestão praticado. Na realidade, foi o Instituto o IHI, né, que desenhou esse modelo. Ele foi adotado pelo Hospital Albert Einstein, que é a referência hoje em telemedicina no nosso país, e eles estão anos-luz, muito embora eles sempre no final falem que eles estão atrasados em relação a outros países. Então, se a telemedicina do Einstein está atrasada em relação aos outros países, imagina nós que estamos começando com telecoach, telepsicologia agora, mas não faz mais, não faz mal. Por quê? Porque a gente tem a modelagem. O que eles já têm lá na frente, a gente pode adaptar, né, e usar para que a gente possa avançar, não na mesma velocidade que eles tiveram que desenvolver, mas um pouco mais modelando, aproveitando o que eles já fizeram e que deu certo, né? Bom, dois grandes desafios dentro dessa conversa quando a gente fala de né? Atendimento à distância, seja no método coaching, seja no método da psicologia. Primeiro, a resistência dos profissionais. A gente ainda tem muitos profissionais resistindo. Por quê? Porque quando a gente não sabe fazer e quando a gente não tem curiosidade e abertura para entrar nessa descoberta, a gente sempre procura continuar onde a gente está, né? No caso aqui, o que eu estou dizendo? Olha, aquele que não abrir essa guarda, aquele que não for para frente, vai ficar para trás. Porque os clientes vão optar. E como a qualidade vai ser mantida quando a gente tem um modelo de gestão bacana como o da telemedicina, as pessoas vão fugir daquele modelo anterior de apenas presencial. Então, pelo menos, abra essa possibilidade de dar uma opção para o seu cliente, porque é um cliente que tem opção, ele tem poder e ele pode continuar com vocês, com a gente, né? E o outro lado, o outro desafio a superar é a educação digital de clientes, porque alguns clientes não usam porque não sabem como utilizar, não tem o recurso, então a gente tem que ter um cuidado muito grande, além de a gente se qualificar, né, em relação, mostrar para o cliente que ele pode se conectar. Eu tive um cliente que morava em Bauru e ele pegava avião, vinha a São Paulo, fazia a sessão e voltava. Até na quinta sessão, ter um problema de teto aqui em São Paulo, fechou Congonhas, ele não pôde, né, vir, me ligou. E eu falei, você quer testar, fazer comigo? Naquela época, ainda era Skype. Eu não uso mais Skype porque eu tenho outras ferramentas que me dão um suporte melhor, por exemplo. Agora, o Zoom, eu estou gravando essa apresentação, né? E o Skype, pelo menos, eu não tinha naquela época. E ele fez essa sessão online e ele falou, meu Deus do céu, como eu fui preconceituoso, quanto que eu gastei a mais, né? E para deslocar, mesmo que seja muito próximo, é um dia de viagem para vir para voltar, né? E se locomover em São Paulo. Então, assim, são dois desafios a superar, um em relação aos profissionais que resistem ainda à questão tecnológica e os clientes que ainda não aderiram porque muitas vezes tem alguma restrição. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de estar facilitando e educando, né, digitalmente como fazer o trabalho para atraí-lo para essa forma de atuar. E aí que eu entro no telecoaching e telepsicologia, né? Então, assim, eu entro para contribuir. Como eu comecei a utilizar e fazer as sessões à distância, com o material que eu tinha nas minhas pastinhas e tal, aqui, e isso me levava muito para o retrabalho, eu comecei a investir numa plataforma onde eu
colocaria tudo, reuniria todo o material que eu poderia utilizar dentro de uma sessão. E aí foi interessante porque, quando eu fiz isso, já existia, e eu já aderi, estou com 5 anos, eu utilizo uma ferramenta chamada RD Station, que é dar resultados digitais para fazer meu marketing digital. Então, por exemplo, eu vou lançar um artigo, eu mando pelo mailing, né? Eu faço uma landing page. Landing page é aquela página que vocês entraram falando só sobre essa apresentação. Isso eu faço através da RD Station. Na época, inclusive, quando a minha secretária, que ficou comigo 17 anos, ela optou por fazer uma carreira solo como empresária, microempresária, eu pensei 2 vezes se eu contrataria uma outra secretária ou se eu entraria no marketing digital, e eu optei pelo marketing digital. Então, hoje eu sou sozinha, eu dou 5 cursos, eu faço atendimentos individuais, atendimentos coletivos, dou palestras, e não tem nem secretária, gente. Eu só tenho uma turma que cuida da parte de financeira e a questão da contabilidade. E eu dou conta, eu produzo todos esses materiais por conta dessas ferramentas que facilitam a elaboração e os processos que a gente tem que criar. Segundo, é a utilização do Simpla, que é uma plataforma que, na hora de você fazer com que as pessoas se inscrevam, ou, por exemplo, agora a gente pode fazer uma sessão, eu quero fazer a gestão comercial, eu quero que as pessoas paguem por cartão de crédito. O Simpla oferece esse serviço, inclusive agora, não apenas porque o Simpla era muito conhecido para grandes shows, a gente comprava os ingressos dentro do Simpla, não, agora é uma plataforma que se reeditou em função de tudo isso que a gente está vivendo do coronavírus, e eles hoje, por exemplo, as sessões individuais, semanais, a gente pode fazer também a comercialização, né, através do Simpla. É uma opção. A gente paga 10% para eles gerenciar essa parte mais comercial, mas é muito mais tranquilo, porque você está garantido de que no momento em que as pessoas fizeram ou compraram uma sessão de coaching, você vai receber, tá? A questão do Zoom, que é onde a gente uma plataforma que a gente vai conectar e pode gravar e pode colocar nessa gravação, eu posso atender mais de 100 pessoas ao mesmo tempo. Depois, do lado de cá, está chegando, tá, gente? O 5G no Brasil e vai dar um zoom aí em relação à qualidade, à conectividade, à velocidade, e isso somado a um projeto do Google que chama Projeto Loom, onde estão sendo colocados balões ao redor de todo o planeta Terra, e nós vamos ter, em um curto espaço de tempo, uma conexão de qualidade gratuita. Bom, isso tudo está à nossa disposição, e numa versão, inclusive, por exemplo, no Simpla, se eu abrir essa palestra e eu não cobrei, eu não sou cobrada também, porque não há um processo de comercialização. Então, se a gente se organizar, a gente pode usar tudo isso gratuitamente, né? E aí faltava para mim justamente o coração da história, que é, na hora de eu estar fazendo os meus atendimentos, como é que eu poderia fazer isso de uma forma mais organizada, evitando retrabalho, reunindo todo o material que eu pudesse estar utilizando ali na sessão. E aí que chegou para mim essa proposta de eu investir para mim, pensando apenas em facilitar o meu processo individualmente, tá? A Academia Emocional Solution, né? Que, por um lado, a gente tem aqui, por ser digital, um cuidado muito grande com a segurança, para que a acessibilidade seja garantida pela segurança, por conta das questões mais éticas né? E, inclusive, a questão da segurança é o ponto central das discussões da telemedicina, foi o que, de alguma forma, fez com que a telemedicina tivesse ali um movimento de maior dificuldade de ser implantada, e até o Conselho Federal de Medicina muito recentemente aprovou a telemedicina como uma prática, mas o Einstein, o Hospital Einstein, brigou muito, né, para que isso acontecesse por conta dessa questão da segurança. Isso, então, um ponto até por conta da privacidade que a gente tem que ter nas nossas sessões. E, do outro lado, a inovação e a lucratividade, porque quando a gente fala em telecoaching, telepsicologia, é só coaching e psicologia à distância. Não tem mais restrição geográfica, você pode atender pessoas no mundo como um todo. Eu atendo às 7 horas da manhã uma pessoa que está no Japão, depois às 9 horas uma que está no Itu. Então, assim, a gente pode ter uma flexibilidade muito grande quando a gente faz esse trabalho e quando a gente tem aí essa possibilidade, né, de estar, de alguma forma, utilizando tecnologias para fazer o trabalho acontecer. Bom,
Eu tenho alguém que está com o microfone aberto. Eu estou tentando fechar, mas eu não estou conseguindo visualizar aqui. Vamos ver. Ok. Acho que a gente já resolveu essa questão. Então, voltando aqui. Então, o que é a E-Solution? É um filho que nasceu durante um processo de muito difícil para mim. Foi o momento em que eu estava ali com meu pai na UTI, eu precisava continuar investindo nisso aqui. Então, assim, nasceu, está me dando muito prazer, está me dando muita alegria de utilizar, porque ele pode ser caracterizado como um espaço virtual, né, cuidadosamente estruturado. Cada pedacinho desse trabalho a gente pensou, repensou, reviu, reeditou, que hoje eu utilizo e estou começando a abrir e oferecer para o mercado, começando um primeiro movimento com as pessoas que já fizeram formação com a gente, porque tem a base conceitual que a gente utiliza, os exercícios, as práticas, fica mais fácil, porque as pessoas já conhecem o conteúdo que a gente vai dispor, né? E no segundo momento, que eu imagino daqui a 2 meses, eu também estou abrindo isso para o mercado, porque o mercado pode também se valer, mesmo tendo uma base conceitual e práticas diferenciadas. Eu vou ficar um pouco restrita ao pessoal que me conhece e que já conhece a base conceitual, porque qualquer ajuste na ferramenta, na plataforma, a gente tem esse canal já aberto direto, tá? E é oferecido pela Academia Emocional para que todo o conteúdo, tudo que a gente possa estar utilizando dentro de uma sessão esteja reunido dentro dessa plataforma, fazendo com que o atendimento aos clientes seja mais profissional, seja mais dinâmico, seja mais simples de ser feito e evitando o retrabalho. E concluindo, por exemplo, os relatórios, isso já sai automaticamente de tudo que a gente vivenciou durante aquela sessão. E para que isso esteja disponível de forma dinâmica, organizada, personalizada. Por que personalizada? Porque eu vou oferecer nessa plataforma tudo que eu utilizo nas minhas práticas, né? Se eu sou psicóloga, eu ofereço tudo para os psicólogos, inclusive os testes psicológicos que só são de utilização dos próprios psicólogos, porque tem uma regulamentação do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia. E para os coaches, a parte que é de conteúdo de psicólogo, eu restringo, né? Eles não vão receber, mas você recebe tudo que a gente utiliza nos processos de coaching, tá? Basicamente, para que a gente possa ter uma ideia aqui do processo, eu vou falar um pouco dos benefícios, tá? Primeiro, melhora significativamente a experiência do cliente, porque o cliente já vai estar ali, você já está dinamicamente acompanhando e podendo rechear um pouco mais ou levantar alguma questão para que a gente possa ter esse material à mão. Qualidade do atendimento, no atendimento de quem está fazendo, então, do lado de lá, a experiência do cliente que está tendo, do lado de cá, a nossa experiência como profissional. Acessibilidade, autogestão profissional, porque eu faço a gestão de todo o material, todo o conteúdo que eu posso dispor dentro de uma sessão. A inteligência de dados, ou seja, a gente está com todas as informações ali, então, se eu ficar daqui a 5 anos e se quiser acessar um cliente que foi cliente meu, daqui a 5 anos ele volta ou não volta, a gente está com todas essas informações aqui, inclusive os dados que foram trabalhados, né, antes na negociação, durante o processo de coaching e ao final nas avaliações que a gente faz. Isso dá uma redução de custo muito grande, né? E receitas digitais, ou seja, a gente passa a ter o planeta como possibilidade de à distância, poder fazer a nossa prática de psicologia e também de coaching, tá? Qual é o nosso diferencial? Qual o grande diferencial competitivo? Primeira coisa é que a gente tem uma base de fundamentação, então todos os conceitos, o material na biblioteca, eles são rigidamente selecionados. A gente tem um filtro muito forte em cima disso aí. Né? A gente tem as chancelas de Harvard, o MIT, a gente tem até poucos referenciais, porque a gente quer mais profundidade do que quantidade. A outra coisa são as melhores práticas. Então, se a gente propõe uma ferramenta como Roda da Vida, a gente não vai colocar uma roda da vida só porque tem os itens de vida. Não, a gente vai basear a roda da vida nos fundamentos da tríade cognitiva, por exemplo, proposto pela maior autoridade em psicologia cognitiva do planeta, que é o Aaron Beck. Né? Então, a gente tem assim um cuidado muito grande para que todas as ferramentas utilizadas tenham uma base conceitual, para não ficar aquela caixinha de ferramentas sem ter uma base conceitual forte. Isso é talvez o principal diferencial competitivo que a gente oferece.
tanto nos cursos, tanto nos processos de coaching, e agora não poderia ser diferente oferecendo essa ferramenta ou essa plataforma, a eStation, a eSolution para o mercado. Gestão das reuniões, ela fica uma gestão muito mais profissionalizada. Segurança e personalização. O que é isso? Segurança, porque a plataforma exige que a gente tenha alguns procedimentos de segurança, e personalização, por quê? Todo o material que está aqui dentro da plataforma, ele é apenas o ponto de partida. Então, por exemplo, eu tenho uma biblioteca, eu tenho lá uma opção de materiais, inclusive nós temos dentro do iSolution a biblioteca do Google, né? Então, só com a biblioteca do Google a gente já teria muito material para consultar. Mas mais do que isso, todo o material que a gente disponibiliza aqui dentro da plataforma, a gente autoriza, ou cada profissional. Então, a Laís, ela é uma coach, né, que é uma parceira nossa, ela está autorizada a usar a eSolution, e então ela pode usar qualquer material que esteja aqui que eu utilizo nas minhas sessões, mas ela quer, por exemplo, colocar os exercícios que ela consegue fazer com o pessoal normalmente, porque ela tem lá já uns exercícios que ela validou e que ela gosta, alguns artigos, alguns slides sobre algum tema que vai discutir, ou vídeos. Então, ela pode colocar. A pessoa que vai, né, no caso, utilizar esse material, ele pode personalizar e colocar a mais qualquer outro vídeo, biblioteca, artigos, slides, qualquer coisa que queira incluir aqui dentro do material, personalizando o conteúdo a ser utilizado. E aqui embaixo, a gente sugere Simpla e Zoom, porque o Simpla criou aqui um mecanismo que eles estão chamando de... como é que eles chamam? Eles chamam de... É um mecanismo multifuncional, que é assim, ó, você fazendo e divulgando e fazendo com que as pessoas se inscrevam através do Simpla em sessões ou em webinar, e você vai cobrar, o processo de cobrança pode ser feito pelo Simpla e automaticamente o Simpla já dá para nós essa conexão com o Zoom, criando salas. Eu abri uma sala com vocês porque é a primeira vez que eu estou usando esse sistema de conexão do Simpla com o Zoom, e eu fiquei um pouco receosa quanto à questão de eu não ter o aprendizado necessário e poder dar alguma dificuldade das pessoas entrarem. Mas isso é feito automaticamente. Então, essas duas plataformas, elas se combinam, elas se conversam, por isso que eu acabo... Mas não é obrigatório, a pessoa escolhe, né, divulgar ou se conectar com outras plataformas, e provavelmente eu vou ter que rever sempre se essas duas estão sendo as que mais me atendem atualmente, porque a gente está tendo cada vez mais uma facilidade, de repente ver alguma coisa melhor, como, por exemplo, o Teams. Eu estou usando muito o Teams. Quando eu faço algum trabalho que tem uma empresa que me contrata para fazer uma palestra, eu dei uma palestra para uma empresa que é da Toyota, né? Eles usam o Teams. Então, eles que me chamaram e eu fui conectar com eles através do Teams. Bom, outra coisa também importante, até antes de eu mostrar um demonstrativo de como funciona a plataforma, é mostrar que a telemedicina já tem resultados concretos que validam o exercício de fazer a prática da medicina à distância, tá? Igualzinho, com qualidade, com formação, com cuidados de segurança, cuidados de parte ética, tudo que eles praticam, só que agora usando todo um ferramental tecnológico para que isso aconteça à distância. Eu peguei aqui dos estudos e pesquisas que comprovam as vantagens, no caso aqui da telemedicina, e que pode, de alguma forma, entusiasmar ainda mais cada um de nós. Vou colocar aqui esse estudo para vocês, que é bem recente. Isso eu peguei semana passada com uma apresentação que o médico fez. E tem um comparativo do crescimento da telemedicina em relação ao Covid e outras doenças. Então, aqui, se a gente for observar, nós temos aqui uma linha laranjinha mostrando o crescimento, né, a partir de março, tá vendo aqui, ó, da telemedicina, ou seja, das consultas sendo feitas de uma forma à distância, em relação a outras doenças. Olha que coisa interessante. Cresceu muito, né? No começo, os dois estão vindo aqui, até muito paralelo, até o final aqui de março, ó, quando o Covid dá uma certa nivelada e as outras doenças continuam. É claro, as pessoas estão cada vez mais evitando ir ao hospital. Isso é um dado importantíssimo, porque demonstra que há um engajamento, há uma adesão. As pessoas hoje, elas, se tiverem que optar, elas vão optar a fazer de uma forma à distância.
né? Então, não é nem... Elas preferem, ou elas são obrigadas por uma condição, inclusive, de prevenção, tá? Então, esse é um dado importante para a gente levar em consideração, que parece que a gente está fazendo telemedicina, ou telecoach, ou só por causa do Covid, e isso não é uma realidade. Aqui nós temos essa comprovação. Uma outra coisa é sobre a UTI, unidade de terapia intensiva, que é o ponto mais delicado de atendimento a um cliente, a um paciente, no caso aqui da telemedicina. E olha só que coisa interessante. A mortalidade, o giro de leitos com a telemedicina, a mortalidade teve uma queda de 74% para 35%, gente. Ou seja, veja que coisa interessante, em 5 meses eles conseguiram mapear isso aqui, a taxa de mortalidade, e o tempo o giro, né, que eles são, de alguma forma, é muito importante que haja um giro, teve uma queda de 50% em 3 meses. Gente, isso não é uma coisa... dado científico de pesquisa com uma referência que é o Hospital Albert Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein. Mas, somado a isso, indo além do Einstein, a gente tem aqui a Mayo Clinic, que fez uma comparação de consultas. Eles compararam quando eles fizeram consultas face a face versus as consultas que aconteceram digital. Não há diferença na revisão de diagnóstico, ou seja, não há ninguém que teve um problema de ter sido atendido, ou um diagnóstico incorreto por ter sido feito à distância. Isso é um dado muito importante, porque foi feita uma pesquisa grande, e aqui no caso, sob o ponto de vista de um estudo recente de 2017, com 50 milhões de americanos, tá? O que é o resultado dessa pesquisa? Eles trocariam o seu médico por um médico que oferecesse consulta por vídeo. Em 2017. Agora, vocês imaginem, atualmente, com todo esse boom aí do corona, da pandemia mundialmente falando. Então, assim, aqueles preconceitos que eu também tive no início, se a gente não cai a qualidade se não for face a face, as pessoas não vão preferir fazer face a face. Se isso existia por um grupo, isso já foi reeditado. E, comprovadamente, isso é uma tendência onde, dando a opção para o cliente, é bem provável, especialmente dentro do ponto de vista do coaching e também da prática da psicologia, isso vai ser amplificado depois dessa experiência que a gente está tendo com a pandemia. E aí eu volto um pouco para a eSolution para dar um pouco da ideia, né? Como é que a gente faz as gestões das reuniões quando a gente usa essa plataforma? A gente disponibiliza um conjunto de conteúdos. Vamos pegar aqui, ó, uma biblioteca virtual. Então, eu vou colocar, né? Eu tenho já a minha biblioteca virtual com um conjunto de artigos, de pesquisa, de estudos científicos, de outros links que levam a outras bibliotecas virtuais, que é um conjunto bastante denso, e muito seletivo. É muito raro, eu não vou colocar, eu não vou disponibilizar se não for alguma coisa realmente com uma referência top. O que é a referência top? Harvard, MIT, Universidade da Pensilvânia, a biblioteca do Google, pesquisas que foram feitas dentro do Google, né? Que tem uma validação científica, e isso já está disponível dentro desse universo que a gente chama dentro da plataforma. Além disso, você tem a sua plataforma, você tem a sua bagagem de artigos que você gostaria de incluir, é só adicionar. Agora, quando você adiciona, só você que vai ter acesso. Quando eu adiciono na plataforma mãe aqui, né, que é a grande referência nossa, todo mundo vai ter acesso, desde que seja um material comum que todos possam utilizar. Então, alguns materiais que são de exclusividade, principalmente os testes psicológicos, só de psicólogos, tem um espaço aqui que eu coloco, só habilito quem tiver feito a inscrição e que for psicólogo. Os demais não vão ter acesso a esse material. A questão do mapa da excelência, quer dizer, vamos supor que a gente tem aí conceitualmente alguns materiais que a gente utiliza dentro do nosso, que pode facilitar a vida de outros coaches também, a gente disponibiliza. Temos também aqui as matrizes de competências. Então, por exemplo, hoje de manhã eu trabalhei a questão da gestão de tempo, gestão de tomada de decisão.
onde a gente tem uma matriz de competência com as bases conceituais. O que é uma matriz de competência? É um slide com o resumo. Então, tem aqui uma matriz de competência da inteligência emocional. Um resumo organizado dentro do modelo que a gente chama de método de aprendizagens de competências. Então, assim, o MAC. Então, tem um critério para a gente criar uma matriz de competência. Primeiro, a referência. Se eu vou falar de inteligência emocional, tudo que está aqui dentro tem que estar ligado aos conceitos de Goleman, da inteligência emocional proposto por Goleman. Então, a gente vai definir o que é inteligência emocional, quais são os indicadores de inteligência emocional, todos os ingredientes que são necessários para quem precisa ou quem tem uma excelente inteligência emocional. Depois, se eu tenho esses indicadores, vamos criar uma ferramenta que a gente usa a roda, né, das competências da inteligência emocional para que a pessoa possa se autoavaliar ou avaliar sua equipe ou avaliar as pessoas com as quais ela trabalha em cima desses indicadores e dentro da proposta de desenvolvimento do Goleman, identificar quais as principais técnicas e ferramentas propostas dentro dele. Então, a gente tem várias, gestão de conflitos, gestão do tempo, concentração, motivação, controle emocional, sobre empreendedorismo, porque às vezes a gente pega um profissional que é um executivo e quer fazer uma transição de carreira para o lado aí como um empreendedor. Então, a gente tem assim um conjunto inesgotável. Por que inesgotável? Todas aquelas matrizes de competências que eu já desenvolvi, que eu disponibilizo, não necessariamente vão ser só essas que vão estar disponíveis. Tem mais de 20, gente. Eu continuo produzindo. Por exemplo, recentemente eu fiz uma matriz sobre as funções executivas do cérebro. Porque se eu vou trabalhar com psicologia cognitiva, eu tenho que entender que tomada de decisão, resolução de problemas são funções executivas que podem ser desenvolvidas. E a gente usa algumas técnicas sobre essas funções executivas e eu preciso fundamentar isso porque quem ainda não está familiarizado com essa conceituação pode estar visitando essas matrizes de competências, tá? Outra coisa também que faz parte aqui são as técnicas e ferramentas. Aqui nós desenvolvemos o EQMAP, ele é uma ferramenta de avaliação da inteligência emocional, que é a única que eu consegui reconhecer aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia. Não é uma matriz exclusiva, ou não é um teste, um questionário exclusivo do psicólogo, portanto, vai estar disponível para qualquer pessoa, tanto psicólogos como coaches. Mas, para ser psicólogo, muitas ferramentas a gente precisa de autorização para utilizar e ela está autorizada pelo Conselho Federal de Psicologia. A gente criou um mecanismo aqui para que, ao preencher o exercício, né, já aparece o resultado final aqui. Nós temos as rodas das competências, aqui eu estou dando um exemplo visualmente falando, elas estão incluídas aqui, que no caso aqui a roda das competências das software skills. As software skills são aquelas 10 habilidades propostas como as principais da tendência de futuro, tá? E foi reconhecida pelo World Economic Forum, então a gente tem uma roda das competências das software skills. Nós temos aí outras rodas aqui inclusas, que são a roda do atleta da alta performance, quem trabalha com coaching esportivo, do atleta quando eles jogam bem, o coach CF, né? Quais são os indicadores ou as competências do coach que está ligado ao International Coach Federation, a roda das competências emocionais, a roda das competências de um empreendedor, para a gente saber quem vai trilhar essa jornada como empreendedor, o que é necessário, quais são os indicadores. A roda das competências de uma empresa, de uma equipe, do líder atencioso, já com esse conceito mais ligado a um líder mais atualizado aí na questão do perfil dos software skills, né? Das práticas de gestão, da qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, a roda das competências de uma pessoa realizadora, quais são os ingredientes que precisa para você estar nesse nível de realização que é da execução impecável, né? E dos relacionamentos conjugais. Tudo isso com base em estudos, tá, gente? Isso não foi uma bolação de pega um pouquinho daqui, constrói como se fosse uma coxa de retalhos, não.
E aqui, questionário POMES, que a gente usa, quem já fez a formação com a gente, é um autoinforme muito importante para a gente tirar um retrato emocional. Ele não é de exclusividade do psicólogo, que dá uma vantagem muito grande para quem não é psicólogo utilizar e ter uma informação importante aqui em relação às questões emocionais. Na realidade, são 6 indicadores. A questão da tensão, ansiedade, né? Da depressão, da irritação, do vigor, disposição, energia, cansaço e confusão. Né? Então, além disso que a gente está dando, são uns flashes aqui, a gente também disponibiliza tutoriais, então eu vou mostrar para vocês que cada coisa a gente vai estar procurando esclarecer para as pessoas começarem a se sentir, muito embora a plataforma ela seja auto-instrutiva, né? Que ela foi construída de uma forma muito simples, muito fácil, mas às vezes a gente tem um pouquinho mais de apoio quando a gente tem esses tutoriais à disposição. Nós temos aí um conjunto de slides e de vídeos que a gente vai colocando. Por exemplo, você vai falar a respeito da gestão de tempo, onde você vai falar de prioridades e você vai falar que a prioridade é uma combinação entre a importância daquela situação e a urgência. Aí a gente coloca num slidezinho, porque visualmente, como a gente viu logo no começo da nossa apresentação, isso causa um impacto de aprendizado muito mais, facilita o processo de aprendizado. Os relatórios de sessões, então cada sessão que a gente vai fazendo, a gente usa isso, os relatórios vão sendo, como a gente vai colocando ali o que a gente está utilizando, ele já vai sendo construído e disponibilizado em PDF para o cliente, ele pode receber em PDF, ou ele baixar em PDF, ou ele pode acessar a plataforma com o login dele e a senha que ele cria, para ele ter acesso, né, de uma forma individualizada. E a questão aqui a outra grande vantagem, vocês, cada um de nós, colocar o próprio conteúdo e personalizar a plataforma, recebendo tudo que já está na plataforma mãe, ali a matriz, e colocando e recheando mais com todo aquele material que você dispõe e você está acostumado a utilizar, ou que você agregou alguma coisa que trouxe para a sua prática. Você pode, então, é algo muito vivo esse espaço, né? E aí nós vamos para a demonstração, tá? Que é onde a gente vai chegar aqui na parte mais de como funciona, na parte mais prática. E antes disso, deixa eu ver com vocês aqui. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma observação, fazer alguma pergunta antes de a gente entrar no demonstrativo, só para que eu possa alinhar com vocês como está chegando para vocês essas informações, né? Aí é só ligar o áudio e fazer a pergunta, não precisa digitar aqui, não. Regina, estamos aí com a Regina, estamos vendo aqui Silvia, vamos ver, Ana Carolina, pessoal que é da nossa formação aqui, do nosso time. Alguém quer fazer alguma observação, algum comentário, alguma pergunta ou tirar alguma dúvida? Só para que eu possa estar alinhado com vocês desse... o que vocês acharam dessa abordagem inicial que a gente contextualiza, né? Boa tarde. Boa tarde. Gil Zadak. Suzy, eu tenho uma dúvida. Eu sou psicólogo, eu teria disponibilidade dos testes psicológicos, seria isso? A todos os testes, tipo assim, eu tenho que usar um teste para trabalhar com TDAH, para me identificar se possui algum TDAH ou hiperatividade. Esse teste é disponibilizado na plataforma? Como é que é? Ótima pergunta, que é assim, ó, alguns testes são de exclusividade dos autores, então a gente não tem como disponibilizar. A gente só vai disponibilizar alguma coisa que seja comum, ou seja, por exemplo, o questionário de inteligência emocional proposto aqui pelo EQ, né, MEP, ele está disponível e ele não é de autoria ele pode ser utilizado, então a gente disponibiliza. Agora, às vezes, você tem que comprar no Conselho Federal, em algum local, por conta da autoria, entendeu? Então, aí a gente não vai conseguir disponibilizar, porque isso eticamente não é correto. Mas tudo que for possível ser disponível, que não tenha a gente chama uma autoria, como é que a gente chama aquela pessoa, você precisa pagar para usar aquilo lá. Pagar, tem um código, cada CRP, quando você é retirada pelo código, por isso que eu fiquei um pouco na dúvida. Aí não, aí não pode. Agora, por exemplo, você pode utilizar
Você comprou esse dado, o TDAH. Não sei se ele é vendido ou ele é disponibilizado na internet gratuitamente. Ele é vendido e É vendido. comercializado. Então, você comprou. Né? Ele vai te oferecer, por exemplo, em um formulário X, um formulário de Excel. Você sabe qual que é o tipo de formulário que eles utilizam? Não, não. Porque até no entanto, é uma ferramenta, não, ela não é digitalizada ainda, por isso que a minha dúvida foi essa. Porque normalmente você compra, tipo, a caixa, contém os relatórios, assim por diante. Isso. Aí, E no como... caso... pode perguntar. Não, aí você comprou, você pode incluir dentro da plataforma. Porque você pode fazer uma imagem, você pode digitar e colocar dentro da plataforma num formato de Excel. O que você tem que fazer é, se você comprou 10, você vai colocar 10 para usar dentro da plataforma para facilitar no ambiente digital, entendeu? Entendi. No caso, eu vou fazer como relatório para mim ter encaminhamento, né? Tá dentro quer dizer, você pode comprar e colocar dentro da nossa plataforma, que na hora de você atender já está lá. Só vou te mostrar como é que funciona. Só a gente clicar o que a gente quer usar, abre e já faz ali na hora com o cliente, entendeu? Entendi. Não, ótimo. Muito Tá? obrigado. Alguém mais ou a gente pode ir para a parte prática? Eu vou aqui no demonstração, que talvez aqui anotem as dúvidas que vocês tiverem, que no demonstrativo a gente consegue estar, de alguma forma, atendendo. Olha, primeira coisa é acessar a plataforma através de um link, né? E colocar esse e-mail, ele precisa ser, eu preciso autorizar a pessoa, tanto o cliente, que é o coach, como o coach que vai usar a plataforma. Para o acesso, é como qualquer outra plataforma. Coloca lá o e-mail que foi registrado e aqui a gente tem inicialmente uma senha para acesso, mas eu até sugiro que antes de usar essa senha para acesso, você manda, esqueci a senha, vai para o e-mail uma senha transitória e vocês elegem. Então, na realidade, para a questão de segurança, é bom que cada um tenha a sua própria senha de acesso, tanto o coach, o cliente, ou o paciente, como também o profissional que vai utilizar a plataforma para fazer. Então, a gente entra na plataforma, olha, a carinha dela é essa aqui, ó. A gente vai ter aqui, eu estou fazendo um demonstrativo, não tem tudo que tem. Aqui tem vários tutoriais explicando cada etapa, mas eu vou mostrar para vocês aqui do lado esquerdo as opções, tá? O início são esses tutoriais, porque quanto mais dúvidas eu vou gravando e facilitando aqui para que vocês possam, no tempo de vocês, porque tem duas formas da gente trabalhar à distância. O que eles chamam de síncrona. Eu estou fazendo esse trabalho de uma forma síncrona com vocês, ou seja, eu estou aqui ao vivo, né, tirando as dúvidas, e estou gravando. Quando a Aritana, que está em Recife, falou que não poderia estar participando e ela pediu o link, ela assistir depois, é assíncrona. Assíncrona é um momento em que você escolhe e a plataforma dá essa condição, porque como os tutoriais estão gravados, eles estão disponíveis de forma assíncrona. Na hora que você precisar, está lá à disposição para tirar as dúvidas. Nós temos uma agenda aqui, eu fiz também uma coisa mais, né, para que vocês possam ver as pessoas que foram agendadas, né, tá aqui dentro. Então, eu vou fazer o fechamento de mês para ver quantos atendimentos eu tive. Eu já tenho visualmente aqui um fechamento do que foi realizado. Eu tenho, no caso, uma biblioteca à disposição, né? Então, está sempre aqui, ó. Eu tenho um pequeno... a biblioteca é muito maior que essa aqui, tá? Eu só estou no demonstrativo. Então, eu tenho aqui, ó, por ordem alfabética, ou eu posso... Deixa eu ver as mais recentes. Foi a última coisa que eu coloquei. Eu coloquei aqui sobre uma biblioteca do Ministério da Educação disponível. Foi o último que eu implantei aqui para vocês. Não, eu quero por ordem alfabética, tá? Eu quero procurar lá o artigo de telemedicina do Einstein. Então, eu vou colocar aqui também, telemedicina. Tá lá, o artigo, né, de telemedicina do Einstein. Então, assim, ela é muito simples. Eu quero incluir um artigo novo. Eu coloco aqui, ó. Eu compartilho ou não. Eu estou na matriz, eu vou compartilhar com vocês. Então, eu coloco aqui o nome e o link do artigo e eu incluo. Para quê? Os exercícios também. Então, por exemplo, alguns exercícios que estão aqui. As 10 bobagens de Freeman, que está no livro dele. Então, a gente coloca o BAI, o BDI, o BHS, que é de instrumentos exclusivos de psicólogos, o EQMAP,
Felicidade é um questionário de Oxford para ver o nível de felicidade das pessoas. Isso tudo está disponível desde que, né, você seja um psicólogo, você tem acesso a tudo. E se você não for psicólogo, esses instrumentos de BAI, BDI, BHS não vão estar disponíveis, mas o EQMAP vai, a Felicidade do Oxford vai, o POMS vai, Roda da Vida, Roda das Competências Conjugais, Roda das Competências do Atleta. Aí a gente pode abrir, né, e já fazer assim, vamos pegar aqui um mais simples. O POMS. Não, o POMS não, a Roda da Vida, né? Vamos testar o exercício, a gente completa aqui, né, e ele já vai dar para nós o gráfico, né? Isso tudo, gente, vocês vão poder aproveitar o que já tem aqui dentro e vocês podem incluir. Eu quero incluir aqui o TDAH. É TDAH que se chama? Não, é o T... Bom, qualquer instrumento que vocês queiram colocar, colocam e bota carregar o arquivo. Se tiver em PDF, se tiver em Excel, se tiver em Word, você inclui. Claro que como você está incluindo, não está dentro da plataforma mãe. Quando der o resultado, faz um print e guarda aquele resultado dentro do relatório do coach ou do paciente, tá? Outra coisa aqui que a gente também tem são as mensagens, que a gente utiliza muito as crenças fortalecedoras. Então, tem um conjunto de crenças fortalecedoras que a gente pode colocar para humanizar um pouco mais os relatórios, colocar um tema que ele trabalhou naquela sessão. Esse tema aqui da visão foi um tema que eu trabalhei com o executivo e ele estava muito assim, sem muita clareza. Então, é uma pétala de sabedoria, é uma crença fortalecedora a respeito desse tema que a gente acaba incluindo dentro dos nossos relatórios. Os slides que a gente pode promover dentro de uma sessão, né? Por exemplo, ontem eu fiz uma sessão com um case sobre coaching empresarial, né? Tanto no plano individual e coletivo, e a gente trabalhou um pouco quais são os principais ingredientes quando a gente faz um coaching. E eu, como tinha esse case já resumido, eu incluí dentro do material da sessão. Né? Eu vou falar sobre empresa, tem lá o modelo de Rancharan sobre os ingredientes de uma empresa de sucesso. Eu quero falar um pouco sobre a qualidade do diálogo que a gente pode estabelecer. Tem aqui um slide, né, sobre o diálogo de coach ou o diálogo de qualidade que a gente pode, com o diálogo de coach, aumentar a qualidade do diálogo que a gente estabelece, os pilares da liderança, um projeto Google do Aristóteles, né? O projeto Aristóteles do Google, uma ferramenta que é o feedback sanduíche. Quer dizer, a gente pode colocar aqui dentro qualquer slide. Eu tenho muitos slides e vou selecionar os melhores, que são muito utilizados dentro de sessões de coach para disponibilizar, para que todos que estiverem utilizando a sessão possa usar. Tem que usar? Não. Possa usar. Porque vai usar aquilo que ela, a pessoa própria, eleger e o que ela quiser colocar aqui. Tudo que você transformar em imagem, você pode transformar como um slide. E os vídeos, uma sessão de vídeos selecionada, cuidadosamente selecionada, que são aqueles que a gente pode utilizar durante o processo de coach, né? Tenho vários aqui, ó, disponíveis e ainda tem muito mais. Mas vamos ao coração da nossa história aqui, que são os momentos de atender aos nossos clientes. Vou pegar aqui um cliente teste, aqui, ó, um cliente pendente. Vou abrir um cliente desde o começo, tá? Então, um cliente JP me liga. Primeira coisa para eu abrir a pasta do cliente, eu tenho que ter o e-mail. O e-mail é a identidade de qualquer cliente quando a gente fala sobre condicionamento, sobre a condição digital. Né? A gente fala essa é a condição. Então, SF, né? suzifleury.com.br. Telefone não necessariamente a gente precisa colocar aqui, ou precisa, 11, mas se eu colocar 2 números, se eu ainda não tenho o telefone da pessoa, eu abro a pastinha da pessoa, aí aqui dentro, abri com sucesso, cliente ativo, vou pegar o último, né, mais antigo ou mais recente, foi esse que eu abri agora, o JP, e vou começar a trabalhar. Vamos supor que antes de qualquer atendimento, eu geralmente faço uma ficha de inscrição, né, onde a gente vai levantando alguma informação. Vamos supor que a pessoa... eu quero saber como faz coaching. Eu pego o nome, eu pego o telefone, né, e o e-mail, para que eu possa abrir, inclusive, a fichinha dele. Não tem ainda
foto, não sei se ele já fez algum processo de terapia, e para coaching é muito importante, porque se ele vem com esse histórico, né, a gente tem que saber para poder ver se realmente é para coaching. O que fez com que ele se interessasse pelo processo, seja terapêutico ou coaching, qual é o principal objetivo que traz ele para essa demanda, né? E aqui, gente, o que eu fiz com essa quarta situação aqui? Então, às vezes a pessoa liga, vamos conversar um pouco, eu vou ficar lá, de alguma forma, fazendo um pequeno briefing, né? Uma conversa que eu tenho, já desde o primeiro contato, eu já posso reunir essas informações e guardar as principais ideias que foram trabalhadas aqui. Eu vou salvar, né? E aí eu tenho aqui algumas informações iniciais. Vamos supor que esse cliente, ele... JP, vamos pegar o JP aqui, que é o mais recente. Eu vou configurar ele. Ele topou fazer, ele quer fazer, né? E aí a gente vai marcar a primeira sessão dele, hoje é dia 5, vou marcar para amanhã, né? Vamos pegar aqui no dia 6, às 10 horas da manhã, teremos a nossa primeira sessão, que a gente chama de sessão de avaliação inicial, ok? Aqui eu vou salvar e já vou ter aqui, ó, o cliente, ele já está ativo. No momento que eu marquei, eu tenho o cliente ativo. Por quê? Porque esses clientes aqui da nossa demonstração, os verdinhos estão ativos, tem um aqui, ó, pendente. Ele, por exemplo, ainda não me deu ok, ainda está em negociação, ainda quer mais informação, ele fica pendente. Ou se eu tenho o ativo e ele fez, mais recente, ele fez aqui, o JP fez uma sessão comigo, a primeira, a sessão de avaliação. E nós chegamos à conclusão que não é para coaching. Ela foi a primeira e a gente caminha para um trabalho terapêutico. Então, no momento que eu coloco aqui que ela é a última sessão, esse cliente vai ter que sair daqui, ele vai ficar como cliente fechado, tá? Preciso salvar aqui. Eu fechei, então ele está aparecendo aqui ativo, mas ele está com um problema, porque ele tem que aparecer que foi fechado. Ou eu abro, tá? Vamos continuar a sessão. Deixa eu ver aqui. Vamos, então, para o relatório. Tudo que eu fizer vai aparecer aqui no relatório. Mas antes de ir para o relatório, deixa eu fazer aqui com o cliente. Vou pegar um cliente JP aqui, configurações. Aqui. Configurações, tá? Então, vamos na sessão, que é o pulo do gato mesmo, né? A coisa mais importante aqui do processo. Eu vou colocar lá o tema da sessão, se a gente trabalhar com o tema, mas a ideia central daquilo que a gente trabalhou. Então, a gente trabalhou, por exemplo, com transição de carreira. Vamos colocar, talvez, aqui a avaliação inicial, porque como é a primeira sessão, a gente precisa trabalhar para ver no final se é para coaching mesmo. Então, eu vou colocar aqui uma mensagem sobre o cérebro, qualquer que seja a mensagem que eu queira, né, registrar nessa sessão, que a gente chama das pétalas de sabedoria, que são crenças fortalecedoras a respeito do tema ou da ideia central. Eu, geralmente, na sessão inicial, vou colocar aqui uma outra que eu coloco muito, a excelência, os conceitos de o que é ser uma pessoa excelente, melhoria contínua, aprendizado acumulado, mudança de comportamento, que é aquele movimento da espiral da excelência. Aí a gente vai fazer a abertura, né? O que traz você a essa sessão? Ele vai falando lá. Isso aqui fica um espaço para a gente escutar e a gente registrar as principais situações que ele está trazendo para aquela sessão, as ideias, as dificuldades, as confusões, os problemas, né? Então fica em aberto. Aí digamos que durante a sessão a gente tem aqui como na biblioteca trabalhar, por exemplo, está trazendo uma questão de uma dificuldade com a equipe que ele está vivendo. Eu tenho aqui um estudo bacana, muito bacana, sobre com 180 equipes, e que faz uma equipe ser uma equipe de sucesso. De repente, eu posso colocar esse item aqui dentro, como um tema, né, que a gente disponibiliza em cima de uma ideia de um trabalho que foi feito muito sério, que teve resultados muito interessantes, porque acaba dando indicadores do que a gente tem que cuidar para construir uma equipe de sucesso. E aí eu vou colocar mais algum exercício, eu posso colocar mais um, ou eu vou colocar um slide a respeito, vamos pegar aqui alguma coisa de equipe, ver se tem alguma coisa aqui de equipe. Vamos pegar aqui,
Ainda não está aqui. Eu estou com um demonstrativo. Vamos pegar como é que se dá um feedback sanduíche para as pessoas dentro de uma equipe. Eu vou usar esse slide. E vou colocar aqui também, pronto, coloquei o slide. Ok? E vou colocar aqui, por exemplo, durante a sessão, vou partilhar um vídeo, eu vou incluir um vídeo, por exemplo, sobre a importância que o Bill Gates dá ao processo de coaching, né? Quando a gente tem esse depoimento do Bill Gates e também do Eric Schmidt, que foi o presidente do Google, ok? Coloquei aqui duas até aqui a Sutil Arte de Ligar o Foda-se é um resumo daquele livro, né? Que está fazendo muito sucesso. A gente pode incluir e a gente salva. Então, na realidade, durante a sessão, a gente pode incluir, e todo o material que a gente incluir está aqui disponível, porque a gente já recheou, né, dentro da nossa plataforma aquele material que a gente quer utilizar, vai fazer o fechamento da sessão, o resultado da sessão, os próximos passos, que a gente não trabalha com tarefa, a gente usa assim, qual o primeiro passo que você quer dar na direção de resolver a situação, ou na direção da visão que você definiu aqui na nossa sessão de hoje? Que aprendizado você está levando dessa sessão? Que melhoria você pode, né, de alguma forma promover, melhoria em relação a algumas reflexões que você fez sobre a dificuldade que você trouxe. Então, assim, tá aqui, salvamos, temos que salvar, porque esse material é digital, é como trabalhar em qualquer material, um arquivo, você tem que guardar e salvar. E quando a gente vai para a configuração do usuário e vai visitar o relatório dele, na primeira sessão, eu tenho aqui do lado direito tudo que eu trabalhei com ele. Então, eu tenho aqui o artigo que eu compartilhei, os exercícios que nós fizemos. Aqui nós não tivemos nenhum exercício, nenhuma técnica, por exemplo. Eu poderia ter incluído aqui a técnica da roda da vida. Né? Quais foram os slides que eu compartilhei, quais foram os vídeos que a gente comentou, inclusive eles podem trazer, quando eles trazem alguma coisa, a gente alimenta a plataforma e a gente coloca no material deles, que é o que mais acontece também, aquilo que ele citou, aquela informação que ele passou, aquela referência de estudo que ele que compartilhou. O bacana é que a gente vai ficando do lado direito com todo o histórico do que a gente já trabalhou. Fica do lado daqui também, com todo, por exemplo, as perguntas que ele respondeu, como é que, né, o que trouxe ele aqui, qual é o objetivo, quais foram as informações que ele passou no início, qual o objetivo que ele tem, o principal objetivo que ele tem, a gente nunca perde isso de vista. E o resultado aqui, ó, da sessão, que aqui nesse visual que vocês estão tendo, a gente exporta para o PDF e o cliente vai ter aqui, ó, o relatório dele pronto, né, com tudo o que ele viveu, ó. Então, a cada sessão a gente vai acumulando e ele vai tendo o relatório em PDF, que a gente já pode mandar pelo link ou mesmo baixar, né? Porque aí, basicamente, a gente acaba baixando porque cada cliente vai ficar com o seu. Então, a ideia central é essa. Eu vou abrir para vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisa, para a gente começar a tirar as dúvidas, né? E qual a impressão que vocês estão tendo a respeito dessa plataforma, né? Desse espaço criado exclusivamente para a gente fazer a nossa prática de coaching ou de terapia de uma forma mais simples, mais organizada e ali tudo à mão, de uma forma que evita muito retrabalho e os relatórios que a gente tinha tanto trabalho para fazer, já fica tudo ali prontinho, à disposição, né? Principalmente quem conhece o método coaching de excelência, que já fez a formação comigo, né? Querem comentar um pouquinho? Eu queria que a Laís começasse, porque a Laís é a minha parceira nesse projeto, né? Está aí usando e experimentando e queria que você desse um pouquinho das suas impressões, né? Como é que você está vendo? Eu não sei se a Mariana teve a oportunidade de entrar, a Mariana também, porque são duas, né? Psicólogas e coaches ao mesmo tempo. Olá, todo mundo, prazer, para quem não me conhece, eu sou psicóloga esportiva, coach, me formei junto aos cursos da Suzy, eu já estou testando a plataforma e assim, quando ela me falou dessa ideia, eu achei incrível, porque eu tenho 12 anos de profissão e a minha vida inteira eu quis um lugar unificado que eu pudesse ter as coisas organizadas. Eu tenho, vamos dizer, eu não sou tão desorganizada, mas também não sou muito organizada.
Então, nessa oportunidade que a Suzy me deu de poder testar a plataforma, eu descobri que eu tinha 400 vídeos. E aí que muitos eu nem sabia onde, nunca nem pensava e estava ali escondido. E aí comecei a classificar todos os vídeos para começar a subir para a plataforma, dividir os temas, para que serve cada vídeo. E aí na plataforma da Suzy vai estar isso tudo organizado. Então, e vai estar tudo unificado e organizado. E como vocês viram ali, puxa, na hora de montar a sessão com o atleta, com o coach, com quem quer que seja, já está tudo na lista. Aí você vai lá, escolhe, coloca. Então, é muito prático e vai me ajudar a organizar demais. Eu acho que vai ajudar muita gente, na verdade, a organizar as sessões, a agenda. E fora ter acesso ao conteúdo todo da Suzy de uma vida, né? Todas aquelas pétalas de sabedoria, os vídeos, os textos, que não tem preço, né? Uma coisa que eu queria até destacar na tua atividade, quem é coach esportivo, a gente às vezes não está num lugar na nossa central, a gente está dentro de um hotel, dentro de um clube, num campo de futebol. Quer dizer, a gente precisa ter isso na mão, é mobile, né? A gente pode acessar e fazer qualquer exercício ou registrar via telefone, celular. Então, isso tudo também, em termos de acessibilidade, facilita bastante. É organizar e disponibilizar para que a gente não tenha mais um lugar fixo necessário para atender. A gente pode atender em qualquer lugar. Isso dá uma flexibilidade muito grande no atendimento que a gente faz, né? Muito bom, Laís, querida, parceira. Quem mais que pode perguntar? Vamos lá, Porcino. Super Porcino. Pode abrir o seu áudio aí. Vamos lá. Alguém perguntou sobre os slides. Sim, todos os slides. Eu estou organizando, tudo arrumado, tudo. E vamos supor que a gente, por exemplo, precise desenvolver alguma coisa, a gente vai sempre estar procurando alimentar essa plataforma para que ela fique o mais completa possível na base. E o mais flexível possível, porque vocês vão estar alimentando vídeos. Inclusive, o Laís, você com essa quantidade de vídeo, o que eu sugiro para uma questão mais comercial, tá? É uma forma de você se vender também para o mercado. É você ter isso na sua página no YouTube. Então, esses 400 no YouTube, por quê? Porque lá você pode atrair clientes, porque lá tem acesso aberto. E dentro da plataforma, só aqueles vídeos mesmo que você vai utilizar. Porque aí você está fazendo uma direção dessa parte de se expor para o mercado numa plataforma tão rica. Eu já fiquei com o rabinho querendo ver os teus vídeos, porque eu não acho que não tem 400. Né? Eu até tenho mais quando eu pego os links daquilo que eu gosto na internet, mas não num local fechado, tá? Só para uma dica. Vamos lá, Porcino. Oi, Suzy. Prazer para todo mundo aí. Suzy, quando você falou sobre as pastas e a organização, eu atuo muito com empresas. Então, meus clientes são empresas. Por exemplo, o nome de uma, a Seconte, que é uma empresa de contabilidade com mais de 45 funcionários. Eles têm 8 departamentos. E a empresa ainda tem mais 2 subsidiárias, que também cada uma tem 30, 60 funcionários. Quando a gente vai fazer essa estrutura de arquivo e organização, como é que deve ser feito então? Porque o cliente é uma empresa. Porém, eu tenho 70 ou 80 funcionários que são as pessoas que eu tenho que atender. E cada lote desses funcionários pertence a um departamento. Então, como é que eu organizo? Eu fiz uma árvore aqui, coach empresarial é horrível, né? Porque ele fica desenhando árvore como se fosse Explorer. Eu fiz a cliente, depois do cliente eu tenho que é a empresa mãe, né? Que seria a holding, depois eu tenho as 3 empresas, os departamentos em cada uma e as pessoas. Como isso se encaixa na tua plataforma?
É maravilhosa essa pergunta, porque isso é uma realidade que eu tenho. Eu estou muito voltada a esses dois ambientes, tanto o esportivo como o de negócios empresarial. Então, eu tenho uma empresa que é a Itupetro, tá? Eu trabalho com essa empresa Itupetro em vários segmentos dela. Segmentos não, de várias formas. Eu tenho as reuniões semanais com um grupo de líderes. Então, essas reuniões que eu faço semanais com um grupo de líderes é um cliente. Porque o cliente é a sessão que eu vou fazer. Entendeu? Ali dentro, tudo que eu fizer, a semana que vem eu vou ter uma reunião às 8 horas da manhã, que o tema vai ser experiência do cliente com base no modelo do NPS, que é o Net Promoter Score. Então, a gente vai falar sobre isso e vai falar sobre também felicidade. Então, assim, eu abri a pastinha dessas reuniões, que essas reuniões, tudo que a gente passa, tema, vídeos, a gente vai compartilhar, é um relatório da reunião. Eu trabalho com esse mesmo cliente Itupetro, com o CEO da Itupetro, eu faço com ele sessões individuais. É outra pastinha, porque eu só estou reunindo com ele. As informações só vão ser... Muito embora ele também participe dessa reunião coletiva, ele vai aparecer aqui dentro da reunião coletiva, mas eu não estou trabalhando com ele individualmente, é uma outra pasta. Eu tenho 2 executivos dentro da Itupetro que são sessões individuais. Então, cada um que eu me relaciono como sessão, eu abro uma pasta. Então, na realidade, eu estou hoje com a Itupetro com 4. Eu tenho a coletiva, eu tenho do CEO e eu tenho dos 2 executivos. Eu tenho 4 relatórios, porque eles são referentes àquele relacionamento que eu tive, seja coletivo ou seja individual. Faz sentido para você? E eu registro a mesma coisa ali. Claro que algumas informações não vão fazer sentido, né? Então, por exemplo, quando eu faço um coach coletivo, se eles tiveram alguma coisa, fizeram algum trabalho terapêutico, muito embora eu sempre sondo um pouquinho por quê. Uma pessoa que tem um histórico de um trabalho terapêutico, com psiquiatra, tomou medicação, como um desses executivos, isso me sinaliza assim, ó, resolveu, não resolveu, por quê? Porque ele pode ter, se for um transtorno de ansiedade, se for um transtorno de pânico, isso pode voltar. Então, eu como sou psicóloga, eu estou preparada, mas eu preciso antever se pode voltar. E quem não é psicólogo, precisa ter sempre um profissional que dê uma cobertura para que, nesses casos, né, a gente possa ser muito cuidadoso. Eu respondi a sua questão, Cursino, a sua dúvida? Quase. Me diz qual é que eu posso complementar. Dá um exemplo que você, na prática... Eu estou escrevendo aqui. Eu tenho, por exemplo, o nome da holding é Aceconte. Essa holding tem 3 empresas. A Aceconte Contabilidade, a Aceconte Advocacia, voltada para o trabalhista, né? Então, essa segunda presta serviço para a primeira, e a Aceconte Digital, que, sabe todos esses aparelhos que você coloca digital para poder marcar o ponto, abrir porta e uma coisa e outra, é tudo um software deles. Então, só uma coisinha, empresas... só assim, ó, você está descrevendo a estrutura empresarial. Esquece. Por quê? Eu quero que que eu não posso. Eu não posso, sabe por quê? Porque cada uma delas tem as equipes nas suas áreas e as equipes têm os funcionários. Sim, mas eu quero ver você para lá, não de lá para cá. Então, assim, com tudo isso que você dispõe, que é importante para o conteúdo que você pratica, mas não para eu explicar para você como funciona a plataforma. Então, a primeira coisa que você vai fazer, vamos supor que você foi contratado pelo CEO, a primeira coisa que você vai fazer é você vai atender um CEO. Você vai atender o presidente das sessões individuais. Ou você vai atender um grupo de executivos. Ou você vai atender os executivos de uma área, depois um outro grupo, os executivos de outra. Conforme você vai atender, é que você vai abrir a pasta. Entendeu? Depende da tua atuação. Porque imagina que é a mesma coisa. Você vai, por exemplo, fazer presencialmente um atendimento, ou vai conduzir, ou vai facilitar um processo coletivo. Você vai lá coletivamente. É a mesma coisa, só que ao invés de a gente fazer presencialmente, você vai abrir algum documento que você vai registrar aquela ação que você tomou. Seja uma reunião coletiva, seja uma sessão individual. Então, assim,
depende dos grupos que você vai formar, de como você vai conduzir. Faz sentido? Mais ou menos. Estamos começando a caminhar. O que eu vou fazer é montar um briefing do que eu preciso, porque esse é um cliente grande, né? E eu vou montar um briefing do que eu preciso e depois te chamo para te explicar o que eu tenho de ideia e como que a gente poderia reorganizar para usar a plataforma. Eu acho que é melhor do que eu ficar ocupando o tempo do pessoal aqui. Entendeu? A ideia é simplificar, que é assim, ó. Você tem um cliente, é um cliente coletivo, é uma área, vai envolver quem vai participar daquela reunião. Pensa em reunião. Você vai fazer uma reunião com uma pessoa, vai atender uma pessoa, você vai atender um grupo de pessoas de uma área. Toda vez que você for para uma reunião, você tem uma sessão em aberto. Então, por exemplo, lá naquele apresentação que eu fiz, que é na reunião, tem lá qual foi o tema da reunião, quais foram os recursos que você utilizou para aquela reunião, seja individual, seja coletivo, seja com o CEO, seja de várias áreas. Então, para cada grupo, com aquele tema que você trabalhou presencialmente, a mesma coisa você faz de uma forma virtual, entendeu? Eu encontrei uma saída aqui, pelo que você falou agora, que ao invés de enxergar como holding, enxergar o cliente por subsidiária e daí marcar, fazer as reuniões tipo do CEO e as reuniões das pessoas, não separar por departamento. Quando eu preencher a ficha, eu vou saber que departamento que é, aí a consolidação de um Executive Report eu posso fazer em função dos relatórios que eu puxo da plataforma. Eu acho que deu para... Dá para solucionar, porque como está na mão e com uma senha eu consigo entrar, qualquer pergunta que ele me faça do indivíduo, eu consigo mostrar para ele, porque eu sou CEO da empresa. Qualquer coisa que ele queira saber a nível consolidado, eu provavelmente já vou poder mostrar para ele também. Então, eu acho que dá saída, sim. Um caso prático, tá? Eu fui contratada por uma empresa para fazer reuniões individuais com 40 executivos, então são 40 clientes. Reunião individual é um cliente por reunião. E ao final desses 40, que eu tinha que fazer durante o mês, a gente fazia com esses 40 juntos uma reunião coletiva. Então, eu tinha 40 reuniões individuais, 40 clientes individuais abertos ali em relatórios. E quando eu fazia com esses mesmos 40 uma reunião coletiva, é um outro relatório. É um outro, porque eu estou lá com eles juntos. Então, era a mesma empresa, mas eu abordava... Porque, na realidade, a gente utiliza a plataforma por reunião que a gente faz. Beleza. Você organiza para reunir com a pessoa, para executar ali um trabalho de coaching, você vai registrar aquela reunião dentro de um documento, né? Que a gente, no caso, aqui usa como se fosse um cliente, né? Individual e coletivo, tá? Legal. O que mais, gente? Vamos lá, Regina. Oi, é um prazer estar aqui, ver por todos vocês. E, Suzy, eu tenho uma pergunta. Como que você pensou a parte da área do cliente? Por exemplo, essa plataforma eu achei fantástica. Eu estava pensando também em elaborar uma junto com a Carol, com a minha sócia, mas aquela coisa vai adiando, né? Então, eu achei super interessante. A parte da área do cliente, como que você pensa ou pensou? Por exemplo, como que eu imagino? Eu tenho coach ou em psicoterapia um cliente, então eu deixo para ele como lição de casa, assista isso, isso e aquilo. Aqui está a sua senha, ou sei lá, acessa a área do cliente, ele entra na plataforma e assiste aquilo que eu disponibilizei para ele. É isso? Pode ser assim. Mas você pode, por exemplo, dentro da própria sessão, abrir algum material, ou um vídeo, ou disponibilizar para ele. Como é que ele vai acessar? Ele vai ter um login, um e-mail, uma senha que ele vai definir, porque ele vai ter acesso, e você vai, durante a sessão, definir o que vocês vão acordar ali, o que vai ser para a próxima sessão, e vai estar lá. Ele vai baixar aquele material. Ou ele vai, no caso, para acessar, ele vai fazer um login, entrar, assistir, e ele que vai ter acesso a isso aí. Mesma coisa. A única coisa que ele não pode é alterar o que foi trabalhado ou o que você colocou dentro
do relatório. Mas eu tenho, por exemplo, lá tem uma infinidade de materiais. Ele não teria, por exemplo, eu fiz a segunda sessão para ele. Eu quero só disponibilizar 5 vídeos. Sim. O material X. Então, ele vai entrar, só vai estar aqueles disponíveis para ele ver. Mas nada, eu vou liberando conforme a necessidade. Ele não vai ter acesso a tudo. Exato. É isso que eu imaginei. Exatamente. A plataforma tem esse recurso. A plataforma tem um recurso, até vou compartilhar aqui para você enxergar. Deixa eu ver onde ela está. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu só compartilhar. Ótima pergunta, porque vai dar uma visão clara. Aqui tem a sessão do cliente, tá? Então, você, no final da sessão, aqui é o relatório. Deixa eu passar para a sessão que fica mais fácil. Cliente, JP. Tá aqui, ó, configuração. Então, durante a sessão, a primeira sessão, né? Vamos configurar aqui. Você colocou aqui no fechamento, não, você colocou para ele que ele pode estar assistindo esse resumo aqui a sutil arte de ligar o foda-se e o depoimento do Bill Gates. Vocês combinaram. Ou você quer colocar também uma técnica, ou você quer colocar também um estudo. Perfeito. Tá. Aí salvou, ele só vai ter acesso a esse material que está dentro do relatório dele. Ele não tem acesso ótimo. A toda a plataforma, porque toda a plataforma, quem tem acesso é o coach. Excelente. Tá. Agora, digamos que você queira que esse coach, por algum motivo, tenha acesso a uns 20 filmes. Você coloca tudo aqui dentro do relatório dele, o que você quiser da tua plataforma disponibilizar, é só você, junto com ele, eleger, entendeu? Tá. Então, ele vai ter a área dele, ele vai ter acesso àquilo. Ou dentro do relatório, tem os links, ele acessa a parte, mas, né, para ficar, já que tem uma plataforma, ficaria bem interessante ele entrar e explorar isso. Ele só entra naquilo que está dentro do relatório dele. Ele não tem acesso com o cliente a outros materiais, a não ser que vocês juntos, ele queira, eu quero mais aquele exercício, eu quero mais aquele. Ele peça, você coloca aqui no relatório dele. Perfeito. Ok. Porque é um trabalho colaborativo, senão não faz sentido acesso a todo o material. Com certeza. O coach, né, que está trabalhando, sim, aí tem. Além de ter acesso ao material da plataforma como a matriz, tem acesso também àquilo que vocês incluírem, porque vocês têm a possibilidade de incluir tudo que vocês têm no material de vocês dentro da plataforma para dispor na hora do trabalho, entendeu? Na hora das sessões. Tá? Perfeito, tá ótimo. Obrigada. Alguma coisa a mais? Vamos lá, nós estamos com o Anderson, Gabriel, a Érica, Kiko, quem mais? Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Aqui, Andressa. Tá, quem mais? Alguma coisa aqui? Tá. Alguma coisa a mais, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, né? Algum insight que vocês tenham tido? Diga, Porcino. Uma pergunta em função do que a Regina comentou. Quando o coach tem acesso ao material dele, exclusivo dele, nós temos como verificar quantas vezes ele acessou, o que ele acessou, o que ele viu, o que ele leu? Não, isso não, porque assim, não faz sentido a gente ficar monitorando o coach. Nós temos que fazer um acordo de colaboração assim muito forte para que ele se responsabilize e como ele geralmente é o coach que define o que ele vai ler, o que ele vai fazer, o passo que ele vai dar, a gente vai, durante a sessão, quando a gente tiver essas dúvidas, perguntar. Agora, eu acho até que a ferramenta tem condições de apresentar isso para nós, mas eu acho um pouco você ficar controlando ele. Como é que você vai fazer com essa informação, entendeu? Você vê isso como algo importante? Você vê isso como um recurso que o coach pode utilizar? Como é que você vê isso, Porcino? No primeiro escalão, segundo escalão da empresa, não é necessário, porque eu estou falando com o CEO,
estou falando com diretores e gerentes de... Até o 3º nível, não. Mas quando eu pego do 4º nível para baixo, aí sim, sempre é bom a gente ter uma forma de mostrar para ele que estamos acompanhando as atividades e estamos realizando o trabalho. Como eu trabalho nos 5, 6 níveis, então eu já tive muitos problemas, principalmente com escritórios de advocacia, de perceber que as pessoas não estavam fazendo, não tarefa, mas estudando, lendo, vendo, para que a gente pudesse discutir depois. Aí tive que levar isso para a diretoria, na diretoria teve que ter um retorno para todo mundo, se torna uma coisa desagradável, entende? Então, às vezes, eu conseguia, quando eu comecei a acompanhar isso manualmente, eu conseguia conversar com eles para relembrá-los que eles tinham que fazer esse tipo de tarefa. Agora, 1º, 2º escalão, ou até o 3º, isso não é necessário. Isso é gente que, se não fizer, está gastando um dinheiro absurdo. Eu sugiro sempre assim, ó, que a gente transfira tudo o que a gente costuma fazer para a plataforma, né? Então, assim, na realidade, se você tem algum jeito que você já fazia de controle, né, do engajamento dessas pessoas, você fazia através do quê? De uma planilha? Como é que você fazia o... Uma planilha em Excel. Então, essa planilha Excel... Eu colocava, só para responder a tua pergunta, planilha Excel que eu colocava no Google Drive, que você mesmo me orientou uma vez para utilizar, e no compartilhamento eu estava começando a perceber os acessos, o que estava acontecendo, que eu sempre pedia para colocar a data em que entrou e leu aquele relatório. A mesma coisa a gente pode fazer aqui por cima, ó, nos exercícios, tá? Que é uma planilha Excel, é um exercício. Ou então, vai ter que entrar por aqui mesmo. Você colocar aqui, ó, incluir a planilha de controle. Você pode, aquilo que você utiliza para controle, ela entra dentro da plataforma como um recurso. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigado. E você pode selecionar aqui o que a pessoa... Quem é que vai seguir esse controle, entendeu? Por exemplo, eu tenho quando eu faço um trabalho de coaching empresarial onde tem muitos atendimentos individuais e aquelas reuniões, eu coloco uma planilha bem com data, quem participou, aquela coisa assim de você controlar quem está envolvido, quem não está. Até porque a gente Exatamente. Precisa prestar conta de quem participou e não participou daquele encontro, né? Exatamente. Valeu, Suzy. Obrigado. E a flexibilidade disso, você pode continuar utilizando os seus modos de controle, né, de acompanhamento, ou discutir, inclusive, isso. Se a gente tem eu tenho um modo de controle quando eu faço os trabalhos individuais e coletivos dentro de uma mesma empresa, com relatórios diferentes, através de uma planilha de Excel, e a gente pode ver aonde que dentro da minha experiência eu posso compartilhar com você, te ajudar aí a inteligentemente, né, atender essa tua demanda, essa necessidade, vamos dizer, né? Beleza, obrigado. Tá? Mas aí, gente, pergunta. Alguma coisa mais? Como é que vai acontecer? Eu vou, durante um período que eu estou prevendo aí de um mês, né, sempre dar um pouquinho mais de espaço para o pessoal que já fez formação comigo, porque a gente tem uma base conceitual, a gente tem os exercícios muito próximos, né? Então, é muito mais fácil quem já fez a formação comigo saber qual é o conteúdo que está apresentado aqui dentro da plataforma e a gente tirar essas dúvidas e depois, mais daqui a uns 2 meses, pelo menos, abrir para o mercado, porque aí a gente pode, inclusive, fazer algum ajuste, alguma coisa que as pessoas possam, dentro desse universo, estar dando de sugestão, ou algumas dificuldades técnicas que a gente vai encontrando, como essas perguntas que vocês estão fazendo, a gente poder estar, de alguma forma, fazendo os ajustes tecnicamente falando, né? E colocando esse recurso, esse espaço, o mais simples, o mais dinâmico, o mais seguro, né? E o mais flexível possível para a gente sentir que nem eu tenho hoje a RD Station. A RD Station, eu estou com ela há uns 4, 5 anos, acho que vai fazer 5 anos já. Quando eu comecei, ela é um pouco complexa, muito tecnicamente falando do marketing digital. Eu tive que fazer cursos com eles para poder
E hoje eu domino o que me interessa. Eles têm muito mais coisas lá para agência de marketing digital. Eu não preciso disso, mas essa plataforma que eles têm é tão sofisticada que dá até para atender uma agência de marketing digital. Eu pego aquilo que é, para mim, importante, eu domino aquilo e toco. O bacana é que a gente faz isso sozinho, né? Não precisa de contratar pessoas para fazer. E aquilo que a Laís falou, a gente junta tudo dentro de um mesmo ambiente, aquilo dá uma flexibilidade. E quando a gente termina uma sessão, a gente já sabe o que a gente trabalhou, aí você vai abrir uma próxima sessão rapidamente. Quando você abriu a página do cliente, a gente já bate o olho, já está lá, bem em cima. O que trouxe ele ao coach, quais foram os temas que a gente trabalhou, quais foram os recursos que a gente já utilizou, se a gente já usou com aquele filme, né? Qual foi o passo que ele estabeleceu, que ele levou para, né, avançar. Então, está tudo lá documentado, a gente não precisa ter retrabalho e rapidamente a gente resgata essas informações, especialmente quando a gente tem bastante coaches, né, ou clientes, e ali já clareia e já vai para a sessão muito mais pronto, muito mais preparado. Não só o coach, mas o coach também, porque ele tem acesso, ele pode rapidamente abrir lá o relatório dele, dar uma olhada do que ele já fez, que ele já, e se preparar também para a próxima sessão, né? É bem legal. Alguma coisa a mais, gente? Olha, Suzy, eu achei fantástico, tá? Eu e a Carol, nós estávamos na Mentoring for You, fizemos a assinatura de 1 ano, haveria uma renovação há uns 3 meses atrás, nós não renovamos, até porque a gente usava muito pouco, tem um mar de ferramentas, mas não tinha, às vezes, aquilo que a gente queria, né? Então, agora a sua proposta realmente é excelente. Até porque aquilo que você falou, a gente já fez a formação com você fala das ferramentas, já sabe, puxa, filho, dessa aqui, né? Puxa, né? Eu acho que tá de parabéns. E aquela coisa de você incluir as tuas próprias ferramentas, né? Não, essa facilidade é fantástica, entendeu? Isso que eu bati, ficamos 3 meses só para poder eles desenvolverem uma ferramenta que desse essa flexibilidade para o profissional. Que eu não vi no mercado, sabe? Então, isso me engessa um pouco aquilo que você falou. Tem um monte de ferramenta, mas ferramentas que elas não têm uma base de fundamentação ou aquelas que eu não vou usar. E uma que eu tenho, que é uma coisa que eu preciso estar com ela ali dentro do espaço, né, digital, eu não posso incluir. Então, isso mesmo. Então, assim, a gente está fazendo esse primeiro... aqui é um pré-lançamento, só para apresentar e mostrar como é que está e despertar um pouco do interesse e tal. E aí, fico à disposição pós, né, para que a gente possa trocando informações e contando um pouco melhor a respeito de como a gente faz isso no dia a dia. E agradeço, né, pela confiança mais uma vez de ter vocês aí nessa apresentação, mais uma vez fazendo aí uma parceria, né? E qualquer coisa que eu possa ajudar, vocês me deem um toque, que estou por aqui de plantão, tudo bem? Suzy, para adesão e tudo, aí a gente fala com você depois, é isso? A gente fez um pré-lançamento só para a gente apresentar e ver... Só para... Tá bom. Tá aí depois... Beleza. Mas vai ser uma coisa muito simples, viu? Vai ser também uma taxa anual, né? E eu quero, especialmente, inclusive, assim, para o pessoal que foi fazer formação comigo, tudo que eu colocar é 50% de desconto. Então, assim, a gente vai facilitar o que for possível mesmo. Eu só não posso gratuitamente oferecer, porque a gente tem um investimento alto, gente. Infelizmente, ou felizmente, né? Eu passei aí 1 ano investindo e vou precisar fazer a manutenção, precisar bancar essa equipe que fez a elaboração da plataforma para poder fazer a melhoria, né? A parte mais técnica. Então, isso eu tenho que ter pelo menos um mínimo para a gente poder estar realmente garantindo que isso possa continuar indo para o ar, né? Tá bom? Então, a gente vai se falando. Um beijo, ótimo final de semana. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela confiança. E juntos e misturados, gente. Um beijo. Fiquem com Deus aí, tá? Beijo, tchau. Tchau, obrigada. Deixa eu ler alguma coisa aqui.